Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Segunda-feira, dia 10 de novembro, eu sou o Padre Tiago e estamos juntos com a nossa Palavra de Fé, o seu programa de reflexão sobre o Evangelho de cada dia, de segunda a sexta, sempre trazendo você para o coração da Palavra de Deus. Se você pode, inscreva-se nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, dê um like, compartilhe, seja um evangelizador. Hoje meditaremos com Lucas capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e os jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, hoje Jesus está ensinando aos discípulos uma grande verdade. A verdade de que os escândalos são inevitáveis, mas devemos fazer de tudo para evitá-los. Sim, escandaliza o coração de Deus quando um membro da igreja, quando um discípulo, aquele que se propôs um dia seguir Jesus, comete um pecado grave e aquele pecado às vezes se torna público, não é? Especialmente nos dias de hoje, quando as redes sociais acabam publicando todas as coisas, mesmo as mais ocultas, espalhando notícias, às vezes sem sequer um aprofundamento do fato, apenas uma opinião. Quantas pessoas têm suas vidas canceladas, dilaceradas pela internet? Quando acontece isso com um membro da igreja, seja ele um padre ou um leigo, às vezes isso dói muito no coração da igreja. Dói porque um escândalo abre uma ferida, quebra uma relação de confiança, faz as pessoas ficarem insensíveis. Dói demais, sobretudo para quem sofreu com isso, seja um abuso, seja um erro, seja uma falta de moral por parte de alguém. Ou seja, os escândalos devem ser evitados e combatidos a todo custo. Claro, de acordo com a lei da igreja, também devem ser punidos devidamente aquilo que uma pessoa que cometeu um escândalo comete. Meu Deus, só quem já passou por uma comunidade que sofreu com um escândalo sabe o que eu estou dizendo. Quando uma comunidade é escandalizada por um erro, todos sofrem. Não apenas quem sofreu o escândalo, mas todos daquela comunidade acabam sofrendo. Mas hoje, Jesus também faz questão de alertar os discípulos para o maior dos escândalos. Vejam que logo depois de alertá-los contra o risco dos escândalos e como prevenir-se dele, nós temos um ensinamento de Jesus sobre um escândalo que, de fato, é vergonhoso para nós: a falta de perdão. Por isso, Jesus coloca esse escândalo como algo que os discípulos devem lutar a todo custo: pedir e oferecer perdão. Gravem isso que eu vou dizer. Nada escandaliza mais uma comunidade do que um grupo de cristãos dividido. Nada escandaliza mais o mundo do que ver a igreja dividida, do que ver pessoas da mesma comunidade que deveriam se amar, se odiando. Quando a ânsia por vingança, quando às vezes o nosso sentimento de ódio, o nosso ressentimento fala mais alto,
nós vamos corroendo o coração da comunidade de fé. Isso escandaliza demais. Escandaliza ver cristãos que deveriam amar se odiando. Escandaliza ver cristãos que deveriam estar unidos por aquilo que é a causa do Evangelho, o amor, o perdão, a caridade, sendo conduzidos por divisões cada vez mais sectárias, um atacando o outro, um brigando por mais poder que o outro, um brigando por ocupar cargos. E se formos investigar as raízes desses escândalos, geralmente são as mesmas: o poder, o dinheiro, o sucesso. Quando essas coisas ocupam o lugar de Deus na vida da comunidade, quando a ânsia por reconhecimento, quando a briga por postos na missão acaba tomando o lugar da própria missão, o coração dos homens se escandaliza. Ninguém fica feliz quando um escândalo desse toma conta de uma comunidade. Eu já vi comunidades inteiras serem destruídas pelo escândalo da falta de perdão entre seus líderes. Meus irmãos, o escândalo é inevitável, pois a nossa natureza humana é corrompida, marcada pelo pecado, muitas vezes conduzida pelas más inclinações. Mas nós podemos fazer de tudo e devemos fazer de tudo para que isso não aconteça entre nós, não aconteça na nossa paróquia, não aconteça entre nós padres, não aconteça também nos nossos grupos de afinidade na fé. Nós precisamos extirpar pela raiz tudo aquilo que possa escandalizar, toda imoralidade, toda conversa fútil, toda fofoca que, como uma sementinha que brota e depois se torna uma árvore que ninguém mais consegue arrancar, pode destruir uma comunidade inteira. Não permita que a sua comunidade chegue a esse ponto, para que você continue vivendo nela o amor e não o escândalo da divisão. Pois todo aquele que busca a divisão não segue a voz de Deus, segue a voz daquele que divide, e aquele que divide é o diabo. Deus abençoe a sua segunda, Deus te proteja de todo escândalo, Deus te conserve no amor e na unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.